E olha só, tá na tela aqui, sabe o que é isso aqui? O impostômetro. Vamos ver quanto é que tá nesse momento. 1.520.585 milhões e por aí vai de reais. Isso é o que nós pagamos até esse momento no Brasil. Com esse dinheiro, você poderia comprar 33 milhões de unidades de carros populares. E vai dando uma série de estimativas. Com esse dinheiro, você poderia comprar 17 milhões de unidades do carro 2.0 tal. Com esse dinheiro, você poderia comprar 2 milhões de apartamentos com 3 quartos, uma suíte, 2 garagens e por aí afora. Isso é Brasil. Olha quanto imposto nós já pagamos este ano. Você consegue imaginar que é mais de 1.500 bilhões de reais? Cabe aí na sua cabeça, no seu pensamento, mas enquanto brasileiro tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, o retorno desse dinheiro não é o que a gente espera, né? E tanto imposto, ao invés de ajudar a economia a crescer, se torna uma trava na geração de empregos, nos investimentos, na competitividade. A gente vai ver agora uma reportagem especial sobre o assunto. Vamos ver. ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, CSLL, Imposto de Renda. Pensa que acabou? Não! A relação de tributos no Brasil conta com 93 siglas e nomes. É uma lista extensa e que pesa no bolso do brasileiro. É rio de dinheiro e onde que está esse dinheiro? Não estão investindo em nada, para nós não aparece nada, né? Somos cobrados, mas a parte deles não estão fazendo. Em 2017, 153 dias de trabalho são para pagar impostos. Até o dia 2 de junho, os brasileiros trabalharam só para dar conta do peso da carga tributária. Em um estudo com 27 países, o Brasil aparece na 8ª posição, onde mais se trabalha para pagar tributos. Na década de 1970, o brasileiro trabalhava em média 2 meses e 16 dias só para pagar impostos. 50 anos depois, essa média praticamente dobrou e o trabalhador precisa entregar quase 42% de todo o rendimento para os cofres públicos. A conta também é salgada para os empresários. Na indústria de transformação, por exemplo, 47% de tudo que é produzido vai para o pagamento de tributos. Conforme a Federação das Indústrias de Santa Catarina, o peso do imposto reflete diretamente na geração de empregos, nos investimentos e na competitividade. Qualquer aumento da carga tributária vai prejudicar ainda mais a competitividade da economia brasileira. O país já não suporta mais nenhum aumento de carga tributária porque isso nos coloca em desvantagem com os países que competem conosco. É também uma ameaça, sempre ocorre nessas ocasiões, que é o aumento da informalidade, uma vez que as empresas têm dificuldade de cumprir com as suas obrigações tributárias. Há 29 anos, o Júlio tem uma empresa que fabrica baús para caminhões no norte do estado. Gera 25 empregos diretos e outros 50 indiretos. Se os impostos pesassem menos no bolso, ele poderia investir mais no negócio, ser mais competitivo, vender mais e, consequentemente, empregar mais pessoas. Além de alta, a carga tributária consome tempo do empresário, que precisa de 4 funcionários só para fazer a apuração e os cálculos de quanto vai pagar de imposto a cada ano. No Brasil, as empresas gastam, em média, 2.000 horas por ano em apurações de impostos, contra 100 horas num país como a Alemanha, né? Então, isso tudo, infelizmente, acaba onerando o produto e quem paga, no final, é o consumidor, né? Na hora da compra. Para ter uma ideia, uma empresa de bens de consumo na Europa, ela precisa preencher uma planilha de 50 linhas para recolher tributos. No Brasil, essa mesma empresa precisa preencher um programa de 20.000 linhas, né, para pagar os seus tributos. Então, isso nós chamamos de manicômio tributário brasileiro. Então, a simplificação da estrutura tributária é muito importante para que possamos aumentar a produtividade da economia. O consumidor também é penalizado com o sistema tributário brasileiro. A cada quilo de carne, por exemplo, é como se 250 gramas fosse para o churrasquinho do governo.
Aquela cervejinha do fim de semana tem mais de 55% de imposto. A média de tributos em remédios é de 34%. Em um tênis importado, quase 60%. Na conta de luz, na passagem aérea, na fatura do celular, no carro, mais imposto. De 1 litro de vodka, só 200 ml são consumidos por quem paga pela bebida. Os outros 800 é como se o governo bebesse sem pagar nada. Na gasolina, o imposto também encarece o produto. São 56,09% de tributos. É como se a cada 4 tanques, o consumidor entregasse 1 para o governo. Quando vem o aumento da gasolina, vem junto o aumento do imposto. Esse 56% continua igual, né? Então, quanto mais o governo aumenta a gasolina, mais tem imposto. Isso afeta o crescimento do país, contribuindo para o aquecimento da economia. Quando a economia podia estar aquecendo, se esse dinheiro ficasse na economia, quer dizer, gerasse, desse para o consumidor esse dinheiro. O consumidor sabe aplicar muito melhor que o governo, não tem dúvida nenhuma disso. No Brasil, o retorno do imposto para a sociedade é bem menor do que deveria ser em comparação com tudo o que é arrecadado. Os países nórdicos, por exemplo, Noruega, Suécia, que tem uma elevadíssima carga tributária, revertem essa carga tributária em serviço público de saúde, serviço público de educação. Esse é o modelo que o Brasil teria que seguir. Em 1994, a carga tributária correspondia a 24% do PIB. Hoje ela corresponde a 36% do PIB. Na infraestrutura é possível observar de forma clara a má gestão dos impostos. Em Santa Catarina, a duplicação da BR-470 no Vale do Itajaí e da 280 no norte do estado parecem longe do fim. No trecho entre São Francisco do Sul e Araquari, por onde passam por dia 15 mil veículos, nem sinal de máquinas, nem operários. A obra por aqui continua só no papel. Essa é uma duplicação que caminha a passos lentos, bem diferente da carga tributária paga pelos moradores, pelos turistas e também pelas indústrias que dependem dessa rodovia para fazer a produção chegar até o porto de São Francisco do Sul. Se uma obra de infraestrutura necessária como essa é praticamente distante da realidade, o mesmo não se pode dizer dos impostos que saem do bolso dos contribuintes. Falar bem o brasileiro, né? É vergonhoso para nós brasileiros, né? Neste ano, o governo já arrecadou mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais em impostos. Santa Catarina responde por quase 4% do total da arrecadação nacional. Dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, indicam que a carga tributária pesa mais para quem ganha menos. Trabalhadores com até 2 salários mínimos têm um custo tributário de 53,3%, enquanto aqueles com renda acima de 30 salários mínimos pagam 36% de tributos. Isso porque o sistema tributário brasileiro tem como base o consumo. O que gera a riqueza no país é a circulação de dinheiro, é o dinheiro na mão do empresário para poder investir na produção e o dinheiro na mão do consumidor para poder consumir. E o imposto excessivo, ele acaba tirando o poder de consumo e o poder de produção do empresário. As constantes ameaças do governo em aumentar os impostos travam ainda mais a economia do país. A saída é o governo promover, através de estímulos, o crescimento da economia. Quando a economia cresce, nós geramos mais empregos, o consumo das famílias cresce, os investimentos crescem, as indústrias se tornam mais competitivas, geram mais empregos, e é isso que torna a economia dinâmica, promovendo receitas que vão aumentar a arrecadação tributária. Enquanto se discute lá em Brasília uma saída para equalizar arrecadação e eficiência na matemática da competitividade e da recuperação econômica, o impostômetro gira em uma velocidade incompatível com o retorno esperado pela sociedade, cada vez mais penalizada pela ineficiência da gestão do dinheiro público. E quem paga a conta, no final, nem é difícil de saber. Todos nós pagamos essa conta. A palavra mágica aqui é sim eficiência. O Brasil não é um país eficiente, porém
é um dos que mais paga impostos no mundo. 1.520.622 bilhões de reais de impostos nesse momento é uma grande piada de mau gosto. Suécia, outros países pagam muito mais? É verdade. Mas também dão um retorno absurdo em saúde, em educação, em infraestrutura. O retorno é visível para a população, por isso ninguém questiona. Você consegue, de fato, viver com muito mais qualidade de vida e respeito. Mas aí vem o detalhe. Cabe a um de nós, cada um de nós, executarmos e estarmos presentes nessa mudança, nessa transformação. Porque somos nós que temos que cobrar quem nós colocamos no poder. É mandar e-mail, ligar no gabinete, exigir realmente uma mudança para que a própria reforma da Previdência, a reforma tributária e tantas outras reformas importantes para esse país possam acontecer de forma eficiente. Porque se fizer de qualquer jeito, não vai resultar em nada. Acessa lá, impostômetro.com.br e confere no exato momento que você estiver online quanto que nós estamos pagando de impostos no nosso país.